Na aula de hoje a gente vai ver um condicional, a estrutura condicional simples, que de fato é simples, a mais simples que você pode ter. A gente já criou o arquivo aqui, condicional simples, a parte 3, o módulo 3, e só vou te explicar isso aqui rapidamente. O método input, ou seja, você não precisa se preocupar em saber o que é um método ou coisa do tipo. Eu só estou dizendo a você que isso aqui vai aparecer na tela. Eu vou dizer qual é a minha idade e ele, através desse outro método, ele vai transformar isso em um número. Depois, quando a gente estiver estudando comando, estudando as funções, você vai entender melhor como é que se faz tudo isso. Mas basicamente aqui vai retornar um texto dizendo a minha idade, no final das contas, e depois eu vou converter em número para que eu possa fazer operações, que eu possa usar os comandos relacionais, que é o que vai me interessar de fato. Então, vamos lá. Eu quero fazer um programa que ele simplesmente me diga se eu sou maior ou menor de 18 anos. O programa só vai fazer isso. E existem várias pessoas que vão usar esse programa e existem várias idades entre as pessoas. Então, vamos lá. A gente usa a palavra reservada if, ou seja, de se, ou seja, em português significa se. A gente coloca os parênteses e dentro a gente digita a nossa condição. A gente digita a nossa condição, a gente coloca 2 pontos e aqui a gente executa o que quer. Certo? Então, o que é que isso aqui está querendo significar? Eu só vou executar esse bloco de código se a minha condição for verdadeira. Ou seja, se aqui dentro eu tiver um valor true. Condição você pode pensar como uma variável. Por exemplo. Na maioria dos casos, não é tão comum criar uma variável booleana para depois colocar dentro de uma condição. A gente já costuma fazer o cálculo da própria variável aqui, ou seja, a gente já usa os comandos relacionais, a gente já usa tudo aqui. Mas você pode imaginar sim que é uma variável criada que tem um valor booleano, por exemplo. Você pode reparar que no Python a gente, nas outras linguagens de programação, a gente usa chaves para fazer a delimitação. Para a gente delimitar onde começa e onde termina o meu bloco de código. No Python não é bem assim, a gente simplesmente usa 2 pontos e a gente usa a indentação para delimitar o que é onde está a região que a gente deseja executar e onde não é para executar. Então, por exemplo, aqui é uma região que está dentro do if, aqui também ou seja, sei lá, eu tenho mais de 18 anos. E aqui, não. Ou seja, se eu digitar isso aqui, eu não tenho 18 anos. Por exemplo. Então, aqui vai ser executado normalmente, como a gente já vinha fazendo. Ou seja, primeiro essa linha, depois essa linha. Aqui ele vai avaliar. Ele vai perguntar se a condição é verdadeira, ou seja, se for verdadeiro, ele vai executar esse pedaço de código aqui e depois vai continuar executando essa linha e depois essa. Se aqui for falso, o que é que acontece? Ele não vai executar isso aqui. Ele vai, ao invés dele descer para essa linha, o que é que ele vai fazer? Dessa linha, ele vai pular direto para essa e vai executar o restante. Então, vamos lá fazer. A minha condição... Para habituar você, eu não vou escrever assim. Eu vou escrever assim. Vou perguntar se idade é maior de 18. Número 18 mesmo, o número. Se for maior que 18, vai escrever na tela. Simplesmente, eu tenho... já te explico o que é isso. Simplesmente isso. Ele vai mostrar a minha idade. Se minha idade for maior de 18 anos, ele vai me dizer que eu tenho a idade tal em anos, por exemplo. E se não, e aqui ele simplesmente vai mostrar fim do programa. Certo? Certo.
Então, vamos ver se não vai dar nenhum erro. Vou digitar minha idade 15. Fim do programa. Ou seja, 15 não é maior que 18. Então, essa linha de código ele não executou para mim. Ele não mostrou nada. Então, a gente digita 18. Ele também não executa essa linha. Por quê? Idade não é maior que 18. Idade é igual a 18. Poderia ser maior e igual para poder executar isso aqui. Então, a gente executa de novo e digita 19. E ele agora vai mostrar: eu tenho 19 anos porque a idade foi maior que 18. Posso executar mais uma vez e digitar 89 anos. Ele vai mostrar: eu tenho 89 anos e o fim do programa. Então, essa condição aqui é chamada de simples porque é somente esse comando if acompanhado de um bloco de código. Somente isso, não mais que isso. É uma condição simples. Ele só vai avaliar isso. Ele não vai avaliar uma outra coisa. Por exemplo, o que é que eu faço se ele não for maior de 18? Ou se ele tiver a idade igual a 18? O condicional aqui ele não vai tratar isso. Ele só vai tratar o que você realmente quis tratar aqui. Na próxima aula, a gente vai ver um condicional composto, que justamente é isso. Se trata de simplesmente o caminho alternativo, o plano B, caso a idade não seja maior que 18, ou seja, a idade é menor ou igual a 18. Então ele vai mostrar, a gente vai fazer um programinha também, aí a gente vai usar o condicional composto para mostrar a você o segundo caminho, uma outra alternativa que o usuário pode traçar.